o Gabriel. O Daniel Pereira Braga, muitos têm na lista, mas nós temos o falso Boto. Falso 9 é o melhor. O Boto tem muita a piada. Mãe. Cada uma que eu vou te contar. Enfim. Mas você preparou aí alguma coisa para a gente, Vitor? Queria que você ficasse à vontade. Preparei, Maurão. Então, vou botar aqui na tela. Os membros do canal estão o dia todo me zoando com esse negócio de falso Boto. Foi aí. Espera aí. Pronto. Só lembrando que a live tem um apoio aqui do SofaScore, tá? O link para download do aplicativo você encontra na descrição do vídeo. Vamos lá. Bora lá. Eu trouxe aqui o primeiro mercado do Boto, né? Acho que tem muita gente ansiosa pelo primeiro mercado dele no Flamengo. Então eu trouxe o primeiro mercado do Boto, ele chega ali, assume a função meio que no meio de uma temporada. Então o primeiro mercado de verão dele na Europa foi esse, né? E foi realmente animador, né? Então ele comprou, né, envolvendo dinheiro ou os de graça que tiveram destaque, né? Ele comprou esses caras, então comprou o Witzel por 9, comprou o Bruno Cheddar, né, ex-meia do Corinthians, o Garay, que ele comprou do Real Madrid, depois seria revendido pelo Zenit, acabou não sendo uma boa venda isso aqui. O Matite do Chelsea, o Enzo Pérez, acabou sendo uma baita de uma janela envolvendo uma baixa soma de dinheiro, né? Então, primeira janela dele, ele gastou 30 milhões e vendeu 111 milhões essa mesma galera da primeira janela, né? Anos depois. Então, o Witzel ficou só um ano no Benfica e foi vendido por 40. O Bruno César acabou sendo revendido por um preço parecido, né? Apesar de não ter ido bem lá. O Garay passou 3 anos, né? Deu retorno e foi vendido por 6 milhões ao Zenit, que o venderia por 40 depois, né? Eu acho que 40 ou 30, o venderia muito mais caro depois. O Matite é um caso curioso, né? Ele compra por 5, vende por 25 para o mesmo time, né, que o tinha vendido. O Enzo Pérez ele compra do Estudiantes, isso era uma coisa que ele realmente fez muito bem nesse período, comprar da Argentina e do Brasil, né? O Enzo Pérez ele comprou por 2 milhões e 400 e vendeu por 25 milhões para o Valência, né? E ele deu muito retorno naquele time do Jorge Jesus. Eles foram contemporâneos lá, né? O Emerson Conceição ele vendeu caro, vendeu o mesmo preço. O Malgarejo, ponta do Independiente, ele vendeu por 5 milhões para o futebol russo. E eu deixei aqui, por curiosidade, o Nolito. O Nolito é o centroavante que ele compra do Barcelona B, ali não ia ter oportunidade, seria dispensado de La Masia. Na verdade, é dispensado, pega gratuitamente. Só que, apesar de fazer gol no Benfica, fez alguns gols, ele não chega a ser titular e é vendido ao Celta por 4 milhões. Depois é vendido por 20 para o Manchester City. Mas é curioso, é um cara que foi pescado ali por ele da dispensa, né? Tinha sido dispensado pelo Barcelona B. Outros cases ali de sucesso, né? A gente tem o Markovic, que eu tinha mencionado, o André Gomes, que ele pega de graça da base do Boa Vista, né? Como eu falei, é uma quantidade grande de jogadores que são pinçados ali para a base, todas as janelas, pelo menos eram na época do Benfica, na época do Shakhtar. E foi vendido depois por Valência por 20 milhões. O Talisca, que ele comprou do Bahia por 4, vendeu por 25. O Lindelof é um bom exemplo, né? Ele compra por 3 milhões do Vasteras e vende por 35 para o United. O Semedo é base ali, pega do Sintrense também gratuito, vende por 35 para o Barcelona. O Jovic é um caso curioso, né? O Jovic não foi nada bem no Benfica. Ele comprou por 6 milhões, ele não conseguiu jogar no Benfica, né, de jeito nenhum. Emprestou ele para o Frankfurt, poderia ter sido um flop absurdo, e aí deu muito certo no Frankfurt. O Frankfurt o vendeu para o Real Madrid por 60 milhões, e aí comprou do Benfica por 23. Comprou para vender, já estava fixado ali, né? Mas é um negócio interessante. O Raul Jimenez ele comprou por 22 e vendeu por 41. E o Gabigol foi uma negociação dele, né? Eu coloquei aqui por curiosidade. Ele
contrata por empréstimo, gastando menos de 2 milhões ali de euros, e o Gabigol nem joga, né, no Benfica. Tem uma história de véspera de um clássico, logo no início da trajetória dele, véspera de um clássico contra o Porto, aí parece que foi visto na noite e depois não jogou mais, né, no Benfica. Então, tem esse recorte aí curioso. Se for somar todas as janelas dele, compras menos vendas, ele colocou bastante, vamos lá, não só ele, né? A estrutura do Benfica, que tem o Jorge Jesus, por exemplo, e outros grandes técnicos ao longo do período, muito vencedor, né? Que foi tetracampeão consecutivo entre 14 e 18. É importante destacar que antes disso não vinha ganhando, né? E foi mais de 400 milhões de euros ali de saldo nas transferências, lembrando que o modelo do Benfica é esse, né? Esse é o modelo do Benfica, diferente do modelo do Shakhtar, diferente do modelo do Osijek, do PAOK, são modelos diferentes. Do Flamengo também não é, né, Mauro? O modelo do Flamengo é muito mais vender a base caro e contratar caras confirmados, pelo menos era. Mas no plano de governo do BAP, eles falam em usar a base como fornecedor para o time principal. Então, isso é uma possível mudança de perfil confirmada pelo plano de governo, né, Mauro? Sim, sim. É o que já vem acontecendo, né? Quer dizer, talvez o Boto tenha que se adaptar a um outro modelo, né? Diferente daquele modelo que ele teve no Benfica e em outros clubes pelos quais passou, né? Mas eu acredito que ele possa também influenciar uma mudança, especialmente se ele for capaz de indicar outros Pablos Mari, né? Jogadores que venham de fora, para composição de elenco. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai achar uma joia perdida no algum canto do planeta e o cara vai ser um craque internacional. Mas jogadores que compõem o elenco, né? Jogadores que conseguem dar conta do recado, conseguem colaborar dentro de um elenco já formado, né? O Flamengo já tem um elenco formado. O Flamengo não tem. Até tem muita gente falando do Palmeiras e tudo mais. O movimento que o Palmeiras está fazendo, o Flamengo já faz anualmente, praticamente, desde 2019, que é para o mercado dessa forma agressiva, né? E está acontecendo com o Palmeiras por uma razão muito simples. O Palmeiras não conquistou títulos importantes nessa temporada, né? E a gente sabe como é que funciona, né? O dirigente que não consegue sucesso em campo, ele tem problemas. Você vê o Landim perdeu a eleição no Flamengo, sendo presidente baixo vencedor. O cara alavancou a receita do clube. O clube social está muito bem cuidado. Eu estive lá recentemente, muita gente elogia. Está muito bacaninha, tudo bonitinho, arrumadinho. E por que ele perdeu? O candidato era fraco, não era bom. Não foi por isso só. Foi porque ele fracassou retumbantemente nos 4 últimos campeonatos brasileiros. O Flamengo nem brigou pelo título, né? O Flamengo não consegue chegar na última rodada com chance de ser campeão, mesmo que dependendo de outro resultado. Já é eliminado rodadas antes. O Flamengo foi um fiasco nas 2 últimas Libertadores, um fiasco, né? E em 2023 não ganhou nada, passou em branco. Ainda perdeu uma final de Copa do Brasil para o São Paulo com um time bem inferior. E para o técnico que ele não renovou o contrato, que é uma outra história, mas é um fato. Isso tudo foi marcando a passagem de forma negativa, apesar dos êxitos, e ele saiu do poder. Poderia ser o CEO, não foi. Então o Palmeiras tem um movimento muito em função do que aconteceu no campo, né? Mas eu imagino que o Flamengo mude um pouco a sua postura e o Boto talvez possa também influenciar nesse sentido. Mas diga lá, essa tela aí, o que temos, Vitor? Maurão, para não dizer que a gente está só aqui fazendo elogios, né, e agenda positiva, não é nosso perfil aqui, né? Então vamos trazer aqui umas negociações frustradas ou questionáveis aqui do Boto também. Afinal de contas, ele também errou. E errou bem, né? O Ola John é um holandês que ele contratou junto ao Twente, tá? Por 12 milhões de euros na temporada 12-13, tá? 12 milhões de euros na temporada 12-13 era dinheiro, tá? Era dinheiro. O mercado não era igual hoje. E ele contratou esse cara e esse cara foi sendo emprestado. Ele chega a jogar pelo Benfica só por uma temporada. Depois o Benfica empresta para o Hamburgo, para o Reading, para o Wolves, para o La Coruña, e depois ninguém passa a querer e ele fica no Benfica B, até que só lá em 2019, 18-19, esse cara vai sair no fim do contrato dele, devia ganhar bem, porque foi uma transferência altíssima,
e saiu de graça, né? Dispensado, jogando já pelo Benfica B, porque nem emprestado ele conseguiu ser, né? E o curioso é que esse cara nunca mais teve uma transferência paga na carreira. Depois disso, foi só contrato curto, sendo dispensado. Claro que a responsável não é o Boto que entra em campo para fazer gol por ele, pelo Oladion, mas claro que a gente vai também trazer não só os negócios que foram bons do Boto, e também negócios ruins que ele também errou. Um outro exemplo é esse cara aqui, o Juricic. Acho que fala assim. Também, a única transferência paga da carreira dele. Ele chega na temporada 13-14, né? Chega por um valor que também na época, né, dentro dos valores que o Benfica pagava, chega do futebol holandês, e também nunca mais foi ser vendido e só ficou no Benfica por uma temporada, depois emprestado para o Mainz, para o Southampton, para o Anderlecht e para a Sampdoria, até acabar ali o seu contrato, né? Então teve alguns casos de caras que realmente quase que não entraram em campo, de tão ali ruins que foram os negócios, tá? E tem um negócio aqui que eu separei como terceiro exemplo, que é um negócio curioso, né? Essas voltas do mundo do futebol. O Boto ele sai do Benfica no fim da gestão do Luiz Felipe, acho que é Luiz Felipe Vieira, não tenho certeza se esse é o sobrenome, que é o presidente, é esse, né, Mauro? O presidente que levou o Jorge Jesus para lá, e ele vai ao Shakhtar para ser o dono do futebol pela primeira vez ali, né? Na verdade, não o dono do futebol, mas o dono de todo o back-office ali do Shakhtar. Incluindo a análise, incluindo o head scout, o scout, etc. E ali, o Benfica tinha acabado de comprar o Pedrinho, o presidente anterior, né, a gestão anterior, tinha acabado de comprar o Pedrinho por 20 milhões de euros. E o Boto chega, não sei se ele tinha já informação sobre o Pedrinho desde a época do Benfica, mas assim, ele tinha saído do Benfica há algum tempo, e ele chega no Shakhtar, e no primeiro ano dele, já uma das primeiras contratações, acho que a maior do período dele no Shakhtar, ele contrata o Pedrinho para o Shakhtar, quase pelo mesmo preço, né? Contratou por 18. O Benfica tinha comprado por 20, não tinha dado certo, e o Shakhtar foi lá e contrata por 18, logo na retomada da posse do Luiz Felipe, do mesmo presidente que tinha sido também o chefe dele. E aí o contrato desse cara é até 29, é claro que teve guerra, né, que atrapalhou que esse cara performasse lá no Shakhtar, mas ele foi emprestado para o Atlético Mineiro por 2 temporadas, não conseguiu jogar, tá lá agora, é reserva, tem jogo que entra, mas o valor de mercado dele despencou, hoje está em 5 milhões de euros, e o contrato deve ser alto também, até 2029, acho que dá para chamar de uma contratação ali frustrada. Tá? Eu tirei essas 3 aí também, para não ficar perseguindo o cara, estou só trazendo aqui umas informações positivas